Mas antes disso, antes da gente começar na Seara da Mulher aqui, eu gostaria muito de agradecer o prefeito Luciano Vidal de Paraty. Escutei agora há pouco aqui no Talk Show, falando sobre os avanços do saneamento lá em Paraty. Parabéns, então, prefeito Luciano Vidal, que está dando continuidade a essas obras que muitos políticos não gostam de fazer, porque, na verdade, ela fica ali embaixo da terra, né? Não são obras eleitoreiras, mas são obras extremamente significantes aí para a saúde de toda a população. É importante uma população com saúde, é uma população com saneamento. Precisamos avançar e muito no saneamento básico, não só na nossa região aqui, que é uma região turística e precisa disso e vive disso, mas também, como todo o Brasil, precisamos avançar muito no nosso país em relação ao saneamento básico. Então, parabéns aí. Qualquer passo em direção ao avanço do saneamento é muito louvável. Então, parabéns, prefeito Luciano Vidal lá de Paraty. Fico muito feliz com essa notícia, viu? Agora sim, voltamos aqui ao Passando a Limpo, na Semana da Mulher. Na segunda-feira eu conversei com o doutor Luiz Eduardo Raba, ele é especialista em direito de família. Falamos sobre tipos de casamento, falamos sobre herança, falamos sobre pensão alimentícia, tudo aí que envolve essa questão, essa seara aí de mulheres e mães também, né? E hoje eu converso aqui com a doutora Paula Loureiro, ela é delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui de Angra dos Reis e região. Muito obrigada, doutora Paula, pela sua presença aqui no Passando a Limpo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Sei que a agenda é corrida, mas você fez um esforço para estar aqui. Muito obrigada mesmo. Bom dia, obrigada a vocês pelo convite. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar sobre essa questão da violência contra a mulher, né? Na verdade, eu recebi muitos elogios aqui de alguns advogados falando da agilidade da DEAN, né? Dos processos, da agilidade dos processos da DEAN aqui em Angra dos Reis. E essa agilidade é muito importante e essa eficiência é muito importante para dar essa credibilidade à delegacia e a mulher se sentir cada vez mais confiante em denunciar um crime de feminicídio ou de violência, ou alguém denunciar um crime de feminicídio e essa violência contra a mulher. Doutora Paula, sobre o feminicídio, quantos casos aqui em Angra dos Reis, ano passado, esse ano, como é que está essa situação? Então, sobre o feminicídio especificamente, né, ano passado nós tivemos um caso bem emblemático, enfim, não havia registro pretérito ainda dessa mulher na delegacia. Infelizmente, quando nós tomamos conhecimento do caso, ela já tinha perdido a vida e a gente conseguiu prender o agressor em flagrante. Esse ano ainda não temos nenhum registro de feminicídio, nenhum caso, porém temos vários casos de lesão corporal, de ameaça, eu posso dizer, na iminência quase de um feminicídio. Mulheres muito gravemente feridas, agredidas com lesões gravíssimas, hospitalizadas. Não raro a gente tem que deslocar uma equipe policial para ouvi-las no hospital, porque elas não têm condições de receber alta, de serem ouvidas na delegacia. Então, casos que, se fossem registrados, né, comunicados previamente, certamente a gente conseguiria evitar essa gravidade dessas lesões, né? A mulher ainda demora muito tempo, muitos anos, para comunicar que é vítima de violência doméstica. Às vezes ela nem sabe, né, que está sendo vítima de violência, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos retornar aí ao caso, falando sobre essas mulheres que ficam internadas aí repetidamente, né, e essa dificuldade de ir lá na delegacia depor justamente por conta da debilidade, né, está fisicamente debilitada. Sobre o caso lá do Abraão, né, muita gente se perguntou se a mulher realmente ela sofreu o estupro ou não sofreu o estupro. A Argentina, o caso da Argentina lá no Abraão. Como é que ficou o caso dessa Argentina lá no Abraão? Ela foi realmente estuprada? Não foi? Como foi isso? Desculpa. Ela foi estuprada, de fato, né? As pessoas costumam ter uma noção do estupro ainda como consumado apenas com a conjunção carnal, né? No caso, esse agressor, esse Ou seja, autor, a penetração, né? Ele não conseguiu ter êxito nessa penetração, mas ele praticou diversos atos libidinosos, né, diferentes da condição carnal. Ele passou a mão nos seios dela, ele passou a mão no órgão genital, passou a mão nas nádegas. Então, isso já é o suficiente para consumar o estupro, desde 2015, que a lei mudou nesse sentido. Então, ele respondeu, sim, por estupro, ele foi preso em flagrante. Essa vítima ficou muito debilitada, muito machucada. Foi no carnaval esse crime, né? E ela estava numa região erma, escura, vazia. Ele se valendo disso, tentou
forçar a relação sexual com ela. Não conseguindo, naturalmente, ela gritou, ela reagiu, entrou em luta corporal com ele, mas ele se utilizou de pedras. Então, ele dava pedradas, né, na face dela, no corpo dela. Ela teve costelas quebradas, vários ossos da face quebrados. Falaram que ela ficou realmente irreconhecível, né? Irreconhecível. Ela teve na delegacia depois, com autorização médica, foi colocada numa ambulância para poder prestar um depoimento mais detalhado na delegacia, e o estado dela era assustador. Ela realmente ficou muito machucada. Assim, é claro, podendo vir a óbito, na verdade, ela teve sorte nesse sentido, né? Poderia ter sofrido aí um traumatismo craniano muito mais perigoso, que poderia ter levado à morte. E, na verdade, ela lutou com esse agressor e conseguiu aí não ter a penetração, e, enfim, mas sofreu tudo aquilo que sofreria, né, qualquer outra vítima de violência sexual. Muito bem. Esse caso, então, o rapaz, como é que ficou essa situação do rapaz, o agressor? Ele segue preso, ele vai responder o processo preso. No momento da captura foi em flagrante, agora ele segue preso preventivamente e ele foi encaminhado ao presídio de Volta Redonda. Lá até hoje se encontra lá. É importante a gente só dar uma dica também para os empresários lá do Abraão, na Ilha Grande, para todos os empresários aqui também do centro da cidade e todos os lugares, para a gente fazer melhor uma seleção de quem a gente vai contratar para o nosso estabelecimento. Pelo que me consta, esse rapaz, esse agressor, estava há 3 dias na Ilha Grande, né? Vindo, correto, se não me engano, da região Nordeste, não é isso? Sim, ele veio do Nordeste, estava muito pouco tempo aqui em Angra dos Reis, foi contratado para trabalhar numa rede hoteleira, numa pousada. E é muito importante o que você falou, porque nosso apelo também é esse, né? Para que a gente verifique, tenha um processo, esses empresários façam um processo seletivo na hora de contratar sua mão de obra, saibam a procedência das pessoas, se tem uma ficha criminal, se responde por algum crime, porque são pessoas que vão ficar em contato com os moradores locais, com os turistas, vão atender o público. Então, é muito importante a gente saber qual a mão de obra, qual o tipo de mão de obra, né, que a gente está contratando e trazendo para perto do convívio das pessoas. Para o nosso convívio, para o convívio da nossa cidade, né? Inclusive dos donos das pousadas que aqui se encontram. Porque a gente percebe que as contratações são feitas naquela rapidez, né, perto do evento. Às vezes uma mão de obra um pouco mais barata. Sim. E não tem o controle da qualidade dessa mão de obra, né, de saber o histórico criminal daquela pessoa, se responde por algum processo. Enfim, tudo mais. Muito bem. Doutora Paula Loureiro, delegada da DEAN. Quais são os tipos de violência? A gente viu aí um tipo de violência física mesmo consumada. Mas existem outros tipos de violência que, entre aspas, são veladas, né? Exatamente. As pessoas acham que não é uma violência, mas já está sofrendo violência e há muito tempo, sem saber. Quais os tipos de violência? O que você falou é bem verdade. O senso comum, né, entende e acha que violência, quando a gente fala em violência doméstica, é apenas a violência física, né? Um tapa, um empurrão, um soco. Mas não. A nossa experiência na DEAN, e até os estudiosos já dizem há bastante tempo, que esse ciclo da violência se inicia com as violências verbais, né? Com as agressões verbais, o que a gente denomina de violência moral. E nesse ponto, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, é muito completa, trouxe muita visibilidade para essas outras formas de violência. Né? A moral, como eu falei, esses insultos, os xingamentos, é importante a mulher ficar atenta a esse momento, quando ela se inicia, né? Passa por uma violência psicológica, que aí o agressor, o autor, né, dessa violência, que normalmente é um companheiro, um namorado, um marido, ele começa a cercear a liberdade daquela vítima, a dizer aonde ela pode frequentar, com quem ela pode andar, controlar a roupa dessa mulher. E como você falou, isso fica muito mascarado, na maioria dos casos, a gente percebe conversando com essas vítimas, porque elas atribuem isso ao comportamento ciumento do agressor, né? Engraçado como na nossa sociedade a gente é muito, o latino-americano, ele é muito passional. Então ele acha que se tem ciúme é porque ama. O ciúme é sinônimo de amor, e na verdade não é. O ciúme é sinônimo de controle, de posse, de tudo menos de amor. Não é isso? Exatamente. As pessoas têm que dissociar os ciúmes do amor. Entender que o ciúmes não é o tempero da relação, não é um bom indício. Controle é o oposto
né, de carinho, de amor, de atenção. O que a gente vê é sempre um final trágico, é sempre aquele ciclo de violência se iniciando, que começa com esse controle, com esse isolamento daquela mulher, proibição dela frequentar lugares mesmo, o cara priva... Às vezes até família, né? O homem priva ela de frequentar shoppings, academia, casa de parentes, como você falou, família, e ela vai ficando cada vez mais isolada. O homem, né, o agressor, que já tem essa propensão a ser violento, a ser machista, a ser patriarcal, ele comete agressão física. Então, ela acontece no auge do ciclo, né? Depois da agressão física, a gente sempre costuma perceber uma fase de calmaria, que a gente denomina como fase da lua de mel. Uhum. Então, aquele agressor, ele... Não se iluda, ele pede, né? Exatamente, ele pede desculpas, ele presenteia aquela mulher, ele diz que isso não vai mais acontecer. E aí a mulher, muitas vezes, que tem um sentimento, tem uma dependência emocional desse companheiro, ela perdoa. E aí é mais um caso de subnotificação, que não vai parar na delegacia, que não vai parar na justiça. Nós não tomamos conhecimento dessa relação abusiva, violenta, e a mulher fica anos dentro desse ciclo de violência. É importante dizer que cuidado, preocupação é uma coisa. Controle é outra, completamente diferente. A gente precisa ter esse bom senso de saber uma coisa e outra. Agora, sobre o protocolo, quais são os trâmites? Então, a mulher que sofre a violência, ela procura a DEAN. Daí em diante, o que acontece, doutora? Exatamente, né? Se na sua cidade tem uma delegacia especializada, como tem aqui em Angra, a recomendação é que procure uma DEAN, não uma delegacia distrital de bairro normal. Porque na DEAN tem sim um corpo de policiais capacitado, independente, é importante frisar, independente do gênero, né? Policiais do sexo masculino também têm essa preparação para dar um tratamento humanizado, diferenciado para aquelas mulheres. Ela faz o registro de ocorrência. A orientação é sempre que ela seja ouvida de forma definitiva para evitar o que a gente chama de revitimização. O que é isso? Quanto mais aquela mulher precisa voltar na delegacia para fornecer mais detalhes, mais informações, mais ela revisita, ela vive aquela dor, aquela violência que ela sofrera. Então, a orientação é que seja colhido um termo definitivo, completo, detalhado, naquele momento da comunicação do crime. Ela tem o direito de fazer uso das medidas protetivas, que eu sempre gosto de reforçar, de bater nessa tecla, é muito importante. É o principal mecanismo de proteção que a Lei Maria da Penha trouxe, desde 2006. Ela funciona muito bem, é deferida em no máximo 48 horas. Então, de posse dessas medidas, o agressor tem que se afastar da vítima numa distância mínima de metros, normalmente 200 metros, 300 metros. Ele é proibido de frequentar certos lugares. Se esse casal tiver filhos, o juiz também, ao deferir a medida, ele pode regulamentar a visitação dessa criança. Então, a medida ela traz muita segurança, muita certeza de que aquele ato, aquela violência vai cessar, né? Aqui em Angra também nós temos a Patrulha Maria da Penha, que eu gosto muito de reforçar e de enaltecer o trabalho deles. É um trabalho efetuado pela Polícia Militar. Eles fiscalizam o cumprimento dessas medidas. Então, desde o deferimento da medida até a extinção, o policial militar ele vai na casa da vítima, conversa, entrevista aquela vítima, procura saber se ela está sendo perturbada na tranquilidade dela, se ela está sendo procurada por aquele ex-companheiro, agressor, né? E isso vai até o final do processo. Muito bem. Aí depois disso, tem muitas mulheres que não têm essa questão da assistência social, e elas podem procurar o CRAS, não é isso? O Centro de Assistência Social da Prefeitura, não é isso? É importante dizer que não é só a parte criminal. A gente de imediato também fornece os ofícios de encaminhamento para aquela vítima, para o atendimento psicológico, no CRAS, como você bem disse, assistência social. A gente pergunta se ela deseja abrigo por parte do Estado, se a vítima não tem para onde ir, se ela não tem uma casa de parente, ou se ela não pode continuar naquele lar. É questionado, perguntado a ela se ela deseja ir para um abrigo, em torno de toda essa rede de proteção. É realmente uma rede de proteção que ela pode lançar mão quando vai à delegacia. Esse acolhimento, né? Isso. Muito bem. A outra questão, agora também tem a via de mão dupla, né? Tem a mulher também que forja aí uma violência, se autoflagela por conta, igual nós nos bastidores estávamos conversando às vezes, o namorado termina, o cônjuge termina e ela não aceita aquele término e começa a se autoflagelar. E aí tem outros desdobramentos, né? Porque aí em vez de vítima você se torna ré.
Não é isso? Exatamente, Como é que exatamente. funciona, doutora? Infelizmente, a gente tem muitos casos, não são poucos, de mulheres fazendo mau uso da Lei Maria da Penha, né? Então, o que a gente costuma perceber, né, lá na DEAN, mulheres que, ao longo da investigação, a gente ouvindo testemunhas, colocando termos para serem confrontados, a gente percebe que mulheres, às vezes, não aceitando o término do relacionamento, não aceitando que o parceiro já tem, que o ex-companheiro já tem uma nova parceira, elas fazem uso da lei, vão à delegacia e comunicam falsamente um crime. A gente tem dados de mulheres que se autolesionam, que mentem em juízo, mentem em sede policial, dizendo que foram agredidas com xingamentos, com tapas, e na verdade não foram. Então, assim, para essas mulheres, que fique bem claro, é importante dizer, elas vão sim responder criminalmente. Não tem uma lei específica que proteja o homem, mas tem um Código Penal que protege todo e qualquer ser humano. Porque vai acontecer uma investigação aí no caso. Sim, sim. A investigação vai ser tocada ao longo do inquérito policial. Se nós detectarmos que houve uma comunicação falsa, houve uma imputação falsa de crime para aquele homem, ela vai responder por calúnia, por falsa comunicação de crime, e aquele procedimento que ela começou como vítima, ela vai virar autora desses crimes. É importante a gente dizer isso, né? Porque também tem a via de mão dupla. Tem aquela coisa do homem agredir e também a mulher forjar essa situação. A lei Maria da Penha, a Delegacia da Mulher, não é uma carta branca para essa mulher fazer qualquer tipo de comportamento abusivo e criminoso. Ela é uma lei de proteção e protege quem precisa. Isso é o mais importante, né, doutora? Agora, só para a gente finalizar a sua participação aqui no Passando a Limpo, nessa Semana da Mulher, existem palestras, né, que a DEAN dá nas escolas, nas empresas, enfim, como é que funciona esse serviço da DEAN? Isso é muito importante pela conscientização e cada vez mais mudar o pensamento, né, do brasileiro em relação a essa questão da violência contra a mulher. Exatamente. A gente tem um projeto DEAN nas escolas, onde eu, como delegada titular, junto com a minha equipe, a gente vai até a escola, conversa com alunos de diversas faixas etárias, tanto do sexo masculino quanto feminino. A gente também vai a convite a empresas que queiram a palestra, né, sobre violência doméstica contra a mulher, também no seu âmbito de trabalho, nas faculdades, tanto de direito quanto medicina, engenharia, independente do curso, né, esse discurso é para todos. E é muito importante esse trabalho de prevenção, de conscientização, porque muitas vezes o encarceramento, a prisão desse homem, né, dessa pessoa que comete a violência doméstica, não é suficiente. A gente percebe no discurso deles que muitos não percebem que estão cometendo crimes. São homens que cresceram num lar violento, que viram o seu pai cometer violência contra sua mãe, o seu avô cometer violência contra sua avó. Então, eles cresceram num ambiente machista, patriarcal, e muitos realmente entendem que têm o direito de praticar algum castigo contra aquela mulher, porque ela saiu com uma roupa curta ou porque ela chegou tarde em casa. Eles se sentem donos das suas mulheres. Então, esse é um comportamento que tem que ser rompido. É uma cultura machista, patriarcal. Então, esse trabalho de orientação, das palestras, de conscientização, ele entra aí, na importância da gente romper uma criação machista, esse paradigma cultural de homem como superior à mulher, e evitar com que novos crimes, novos agressores apareçam e se desenvolvam na sociedade. Muito bem. O número, tem algum número de telefone? Sim, é muito importante. A gente tem o Disque 180, né, que é muito divulgado, as pessoas ligam e é bem eficaz, mas nós temos também o Disque Denúncia da Costa Verde, que é o 0300 253 1177. Pode repetir, por favor, doutora? 0300 253 1177. É o Disque Denúncia daqui da região da Costa Verde. E aí pode entrar em contato com esse número para também solicitar alguma palestra nesse sentido? Sim. Tanto, ou então ir até o 66DP também, né? Ou então presencialmente na delegacia. Nós funcionamos 24 horas, todos os dias da semana. Então, a pessoa que deseja esse tipo de palestra, de orientação, ele consegue agendar lá mesmo na delegacia. Muito bem. E denuncie também, porque em briga de marido e mulher, todo mundo pode meter a colher, não é isso? Com certeza. Muito bem. Briga de marido e mulher, tem que meter a colher. Roupa suja não se lava em casa. A gente tem que trazer para o âmbito da justiça, da polícia, e o Estado tem sim que se intrometer em relações violentas e abusivas.
Muito obrigada, doutora Paula Loureiro, delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Angra dos Reis. Muito obrigada sempre aqui pelas suas posições esclarecedoras, né? E trazendo aí à luz a informação para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada, doutora Paula. Eu que agradeço. Obrigada. Bom dia. Muito bem. O Passando a Limpo continua na Semana da Mulher. Na sexta-feira, essa entrevista com a doutora Paula você vai conferir daqui a pouquinho lá no nosso site, costasufm.com.br. Na sexta-feira receberemos aqui doutora Elisa Avancini, ela é ginecologista, e Luciana Metzger, psicóloga. Vamos falar sobre a saúde física e psicológica da mulher. Você não pode perder o Passando a Limpo da sexta-feira. Muito obrigada pela sua audiência e até lá. Lembrando, Passando a Limpo é um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Não posso esquecer nunca dos nossos patrocinadores que confiam aqui no nosso trabalho de jornalismo. Muito obrigada a vocês. Até sexta-feira. Agora sim. Uma análise diferenciada.